Carolina Linhares, nossa coach do quadro Eu SA, já está conosco. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Hoje nossa conversa é com os líderes. Exatamente. Vamos falar da importância dos líderes nas organizações. Se sabe que, de fato... Vamos trocar o microfone aí? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância dos líderes nas organizações. Se sabe que são os líderes que fazem a organização acontecer. E muito se vê hoje dentro das empresas que os grandes problemas de relacionamento, de falta de motivação, de desempenho baixo, de falta de resultado, vem porque a liderança não está ajustada. Então, a liderança ela tem um papel fundamental dentro das organizações em gerar as pessoas, gerenciar essas pessoas para que elas possam fazer o negócio acontecer. Então, hoje nós vamos falar, então, como que o líder ele pode estar se aprimorando, como é que ele pode estar utilizando de algumas habilidades para que ele possa contribuir com as pessoas e, consequentemente, trazer resultado aos negócios. Falar sobre isso é muito importante porque, na maioria das vezes, principalmente em pequenas e médias empresas, quem ocupa um cargo de liderança não se preparou para aquilo. Geralmente é um profissional que se destacou na sua função, no seu cargo e que foi, como a gente chama, crescendo. Só que muitas vezes não significa que ele vai ser um bom líder. O fato de ele ser um bom profissional na área que ele atua não quer dizer que ele vai ser um líder sem problemas no seu local de trabalho. Exatamente. Liderança é algo que é desenvolvido, Então, assim, não necessariamente a pessoa nasce líder. Obviamente que tem pessoas que têm um potencial para liderança mais aguçado, que a gente vê já enquanto ela é criança, por exemplo, Tem outras pessoas que têm um potencial de liderança tão aguçado que, quando não é trabalhado, utilizam a liderança para o lado negativo. Sim. Muitas pessoas que são destaques aí nos noticiários do crime, por exemplo, são pessoas que têm assim, um potencial de liderança enorme e que usaram, como não foi trabalhado, não foi direcionado para o bem, ela é usada para o mal. Sem sombra de dúvida, se a gente for pensar em Hitler, foi um grande líder. Só que utilizou a liderança dele para o mal, mas para o bem, para ele para o bem, mas para o mal da humanidade, Então, o que acontece? Como as pessoas, boas técnicas, são convidadas para serem as futuras líderes, Então a gente tem assim um bom jornalista, provavelmente ele vai ser convidado depois para que ele coordene a equipe dos jornalistas, E não necessariamente essa pessoa trabalhou a sua liderança. Sim. E quando ela assume essa posição, ela pode falhar muito, Então é muito importante para que as pessoas, quando estejam para assumir uma posição de liderança ou quando elas têm esse desejo, que a maioria das pessoas tem, assumir para crescer dentro das organizações, basicamente tem que se assumir posições de liderança, coordenação, supervisão, gerências, direção e assim por diante. Então é extremamente importante as pessoas se preocuparem em trabalhar essas habilidades de ser líder. E a gente percebe que as pessoas se preocupam muito, eu vou fazer um MBA, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou para um mestrado, mas as pessoas se preocupam muito pouco em buscar processos que aumentem essa habilidade, que trabalhem essa habilidade de liderar. E isso é um ponto extremamente importante para dar certo como líder ou não. Não é verdade? A gente percebe que muitas vezes a pessoa, quando ela é uma liderada, ela tem muito claro o que seria um líder adequado, ideal. Mas quando ela passa para essa função, as coisas mudam e ela não se torna esse líder tão exemplar e tão bem-sucedido assim. Por quê? Então, primeiro por uma questão, uma expectativa de que todas as pessoas acham que o líder tem resposta para tudo, Então, assim, eu fui lá conversar com o meu gerente e ele não me encaminhou o problema, ou, resolveu. O meu gerente não me dá suporte, ou o meu líder não me dá suporte necessário. Então, a gente sempre coloca a expectativa no outro, da resolução do problema, Outra questão é que nem sempre eu tive a sorte de ter bons líderes. Então, às vezes, o exemplo do meu líder não é um exemplo para eu seguir. Muitas vezes, quem foi o meu líder não foi um bom exemplo. Só que as pessoas, geralmente, elas têm como líder a pessoa que está acima dela,
na hierarquia. Mas não necessariamente precisa ser. Ele pode ser meu chefe, mas ele não precisa ser meu líder. Eu posso me inspirar em outro líder. Eu posso encontrar outra pessoa dentro dessa organização que eu posso ter como líder, que é a pessoa que me ajuda em fazer planejamento, que é a pessoa a qual é meu mentor quando eu tenho algum problema e assim por diante, né? Ah, mas aí o meu líder vai ficar chateado e assim por diante, meu chefe vai ficar chateado. Bom, é uma questão a ser trabalhada, né? De repente você pode até comentar com o seu chefe que você gosta muito da postura do outro e gostaria que ele fosse seu mentor. Qual é o problema? Né? Ah, eu gosto muito da postura dele, eu admiro muito ele como pessoa e gostaria de, quando eu tiver alguma dúvida, ir perguntar para ele, isso tem algum problema para você? Olha, eu garanto que poucas pessoas vão dizer que tem problema, porque tu está pedindo de uma forma que não tem como negar. Afinal de contas, é uma questão de empatia. Empatia é uma coisa que a gente não escolhe, é uma coisa que existe, não é verdade? Então, eu penso que está aí a raiz do problema, de quando eu olho para o meu líder, eu não me inspiro nele, e quando chega a vez de eu ser líder, eu não sei nem com quem que eu vou me inspirar, porque os meus exemplos anteriores não foram positivos, né? Você falou sobre o chefe ficar um pouco inseguro quando a pessoa, o liderado, recorre a uma outra pessoa como exemplo. E essa insegurança é um dos fatores que fazem a gente olhar para o chefe sem a menor admiração, né? Queria te pedir para citar outras características que são negativas para um líder. Sim, então existem muitas, mas assim, eu vou citar algumas. Eu trouxe algumas aqui. Uma delas é o seguinte, a questão do planejamento, né? Muitas vezes, o que acontece? O líder, ele não planeja com sua equipe. A liderança, o planejamento é muito top-down, então, tipo assim, é muito de cima para baixo. O que isso acontece? Faz com que a equipe não se engaje nesse planejamento, né? Então, o que um líder tem que fazer? Ele tem que, sim, na hora que ele começar a planejar, ir lá, juntar a equipe e perguntar, gente, o que a gente pode melhorar? Qual é a visão de vocês para o nosso setor, para o nosso negócio? Eles que estão ali todos os dias atendendo as pessoas, não é verdade? Então, o líder ele tem que, até junto com essa equipe, definir as estratégias. Ah, então vocês falaram isso, e o que a gente pode pensar? Qual é a estratégia que a gente pode desenhar? Né? A equipe, muitas vezes, ela é a melhor pesquisa de satisfação do cliente. É a equipe, ela está ali de frente a frente com o cliente, né? E ela pode sim trazer diretrizes, trazer estratégicas, trazer uma nova visão para o líder. Então, esse é um ponto. O planejamento. O planejamento.